Agora fala aí. Já tô falando desde a hora que eu cheguei. Uai, eu com certeza eu conheço. Deve conhecer, a família dela é inteira de lá. Ela ficava só falando de lá, a mãe dela é a. Nós chamava ela de Dona Preta. Agora não vou lembrar o nome dela aqui. Xavier lá tem o Ailton Xavier, tem o Laércio Xavier. É, tinha um tal de Laércio mesmo no meio dessa família aí, que eu vi ela falando direto desse Laércio. Certo, tem meio essa conversa de qual que é o nome? Itapurã. Itapirapuã. Aí ela falava assim, eu sou lá de Itapira. É, da Itapira, é isso que eu tô É lembrando. que se for quem eu tô pensando, eu morava na mesma rua deles. Deve ser. Seu Poxa Zezinho. vida, Vai começar agora ou vai começar? já tô ao vivo já. Não, vamos começar de novo. Graças a paz, pastor Clodoaldo. Graça e paz, Tudo pastor bem? Ítalo. Não vou voltar ao vídeo, aqui é que eu volto, mas eu peguei vocês falando aqui de Tapira. Ah, pegou? Tapirapurã. Tapira. Você nasceu lá, né? Eu nasci em Itapira. Pois é. Poxa vida, Passei lá já. 1976. 3h20, pastor Clodoaldo. Prazer, nós estamos aqui juntos nessa tarde, nesse calor. Amanheceu frio, né? Tava frio hoje cedo, não tava? Tava de jaqueta. Não, de manhãzinha tava. Tava frio. Depende da hora que você levantou, né? Acordei cedo pra estar aqui. Não, nós tava aqui desde as 5 da manhã, nós estamos aqui. Oxe, madrugou aqui. com agora são a terceira gravação do dia. A pessoa vai estar assistindo, é claro, vai ser na segunda-feira, depende da correria dela, mas sai o ar segunda-feira, toda segunda. Toda segunda, 8 horas, sai um episódio aqui no nosso programa. Qual que é o programa? O Pod Crente. Pode, crente. Pod Crente. O podcast não é dos pode crentes. crente, é pod crente. É, do podcast. É, porque o pessoal achava que é pod crente, não é pod crente. Porque o crente não pode. Ah, eu tava achando que podia. Tava achando que podia. Pode, mas não convém. né? Pod crente. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual horário você vai estar assistindo, mas estamos aqui nessa tarde para conversar com o pastor Clodoaldo mais uma vez, testificar daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor fez e continua fazendo, né, pastor Clodoaldo? Sei que grandes coisas o Senhor já fez, eu sei que é apenas o começo na sua trajetória. Seja bem-vindo ao Pod Crente. Obrigado. Bem-vindo. E Obrigado. nós vamos ter uma tarde aqui, um momento Pode ser. edificante, né? Volte sempre. Essa É, igreja volte ama sempre. você. É, Sei que é da terra dele, nós vamos falar, né? Seja bem-vindo. Nós tínhamos que iniciar cantando aqui, porque é da terra dele, né? Poxa, já veio de lá. Cantou muito já, visitante, seja bem-vindo? Ixi, nossa, como eu já cantei. Pastor Clodoaldo, fala um pouquinho de você aí, para quem não te conhece, sua família, sua casa. Eu sou o pastor Clodoaldo, né? Mas antes de ser o pastor Clodoaldo, meus pais foram para a igreja, eu ainda era criança, né? É isso mesmo, nessa direção? Isso, pode contar. Meus pais foram para a igreja no ano de 1983. Na sua época. Eu tinha 7 anos Sou de 87. de idade. E aí nós fomos criados na igreja, meu pai e minha mãe são de Itapirupuã, nós somos de Itapirupuã. E aí nós fomos criados dentro da igreja, na Assembleia de Deus, ali na igreja sede. Então, desde pequeno, vamos picotando aqui pra gente entender a história. Como que é? Vamos picotando a história aqui. Desde pequeno, então, o senhor já foi dentro da igreja. Desde criança, desde os 7 anos de idade. Eu não posso dizer para você que eu levantei minha mão quando criança, porque isso não aconteceu. Mas você tinha um contato, né? Eu fui criado, fui conduzido, então a gente cresceu. E eu lembro de ver o pastor pregando ou sentado lá em cima do púlpito. Eu queria fazer a mesma coisa, certo? Isso pequeno? Desde criança, É mesmo? desde os meus 7 anos de idade. Você já teve o chamado, eu claro. senti a vontade de fazer o que aquele pastor estava fazendo lá na frente. Interessante. E aí eu fui crescendo, só que nas minhas brincadeiras de criança, era eu, meu irmão, minha tia Vera Lúcia, meu irmão Gilson, né? Nós íamos brincar, então, brincadeira de criança, claro, mas só que nós preparávamos um microfone, preparávamos uma bateria. As brincadeiras diferentes. Exatamente, a gente ficava ali fazendo culto infantil. Certo? Olha só. Nossa brincadeira era de culto. E nessas brincadeiras de culto, eu era o pastor. Eu era o pastor da brincadeira de culto. Já estava encaminhado já. Então ali a gente
orávamos, nós tínhamos horário para isso, tinha horário para começar, horário para terminar. Vocês faziam Tinha um liturgia, culto? Exatamente. colher oferta. Nós levava almas, levava pessoas, É mesmo? aceitava Jesus ali com a gente, certo? Levava visitante não crente. Com quantos anos isso aí, você lembra? Isso aí eu devia ter uns 8 para 9 anos de idade. Olha só, hein? Enquanto você estava igual o pastor Diogo, tava pegando rabeirão aí, né? É, o pastor Diego tava trabalhando de engraxate e pegando rabeirão, né? Você já estava evangelizando Eu já. estava lá fazendo isso. E a gente, assim, criança, quando se cresce nos caminhos do Senhor, na igreja, a criança, até na brincadeira de criança, ela tem aquela, bom, pelo menos foi comigo, aquela tendência de querer ficar falando a palavra de Deus, pregar a Bíblia. Então eu li a Bíblia, eu sabia, hoje não é tanto quanto antes, mas eu aprendi muitos versículos, eu recitava muitos versículos de cor, Poxa, quando criança. que interessante. Nós gravamos talvez uns 10 pastores, eu acho. Não foi, mais ou menos? Por aí, Por aí. Primeira história que a gente está ouvindo aqui hoje. que já começou. E desde a infância já foi chamado nesse contexto, né? Poxa, brincar de igreja. E os vizinhos, nós tínhamos vizinhos que paravam tudo que estava fazendo para escutar nossa oração, porque nós queríamos fazer um negócio alto, para as pessoas ouvirem, porque a gente entende que é importante que as pessoas ouvem a mensagem, né? Então nós orávamos e pregávamos, cantávamos, e, enfim, lia a Bíblia, e as pessoas paravam o que estavam fazendo naquele horário para ouvir nós, nossa vizinhança ali, da onde a gente morávamos em Itapirupuã, que hoje, a casa que a gente morava quando criança, que nós fazia toda essa brincadeira, do lado dela tem o abrigo dos velhos em Itapirupuã, então tem um abrigo lá, muito bom, por sinal, e aí do lado lá hoje tem um abrigo, mas a gente brincava. E aí era assim, era muito bom, era muito gratificante, certo? Muito gratificante. Poxa, é diferente, hein? E aí, esse período, então, o crescimento foi tudo dentro da igreja? Foi, nós crescemos dentro da igreja. A gente foi desenvolvendo, aprendendo, ouvindo, enfim, tudo dentro da igreja. Quando eu completei meus 14 anos de idade, meu pai faleceu. Com 14. Eu tinha 14 anos e 6 meses. Meu pai faleceu dia 21 de julho de 1990. Então, agora, em julho, fez 31 anos que meu pai faleceu. Então, assim, eu fiquei muito revoltado, porque, na realidade, a gente ora, clama, busca e faz aquela barganha com Deus, vamos dizer assim, dentro daquela ideia de antiga aliança que a gente aprendeu, que a gente foi orientado, aprendendo mais sobre a antiga aliança, né? Então eu falei, eu fiz tantas promessas para Deus, para ver se Deus não deixasse meu pai morrer, porque meu pai passou um período internado no hospital em Goiânia. Então, se meu pai não morresse, aquelas promessas que eu tinha feito, eu ia cumprir com elas, né? Mas só que o meu pai não morreu. Aliás, meu pai não sobreviveu, ele morreu. E com a morte dele, eu me revoltei. Aí, nesse período, com 14 anos e 6 meses, eu me afastei da igreja. Foi um período que eu dei muito trabalho para minha mãe. Esse período que eu me afastei da igreja. Logo quando eu me afastei da igreja, quem me via pensava que eu era um filho rebelde por causa da mãe, mas na realidade eu estava sendo rebelde por causa de Deus. Eu fui entender isso muito tempo depois, quando eu li o livro do Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Se vocês não leram, ou se conhece alguém que vive meio que decepcionado com alguma coisa, leia esse livro. Esse livro, ele emana graça de Deus nesse livro. E aí, então, eu peguei, quando eu li esse livro, que eu fui entender o que eu passei lá atrás. Mas só que esse livro eu fui ler muito tempo depois que eu havia reconciliado. Sim. Certo? Estava lá em Itapira ainda, nesse período? Não, o período, quando eu, com 14 anos de idade, que eu me afastei da igreja,
teve muitos obreiros que tentou trazer eu de volta, porque eu já era batizado, batizei nas águas aos 12 anos de idade, então eu já era batizado, batizei no Dia das Mães de 1988. Nossa, tem a data toda guardada. Quando eu desci as águas. E aí, quando meu pai faleceu, que eu me afastei da igreja, alguns obreiros foram onde eu estava, tentando me levar de volta para a igreja. Não queria lavrar a minha exclusão, certo? E eu falava, não, pode me excluir, eu não vou para a igreja não, pode me excluir. Revoltou mesmo. Não foi porque eu fiz alguma coisa errada, não foi, simplesmente eu estava revoltado pelo fato de meu pai ter morrido. E esse foi o motivo que eu me afastei da igreja. E aí, a gente precisava trabalhar, porque já com 14 anos, 15 anos, já completando 15 anos, a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu em 90, né? Então, não existiu, o Estatuto da Criança e do Adolescente estava começando, então eu, ainda como um adolescente, eu precisava trabalhar, eu queria trabalhar. E para trabalhar foi aonde minha mãe mudou para Goianira. Nós mudamos para Goianira. Direto de Itapira para cá. Direto de Itapirupuã para cá. E aí aqui em Goianira eu passei essa fase da adolescência que eu fiquei distanciado da igreja. Mas aqui em Goianira, no ano de... Aí eu já não recordo exatamente se foi no ano de 94, o início de 95, que eu muito enturmado com o pastor Valdivino Marinho, que é o pai do Silas Marinho, muito enturmado com eles, com aquele pessoal todo ali, aquela família, né, que ia onde eu estava, falando assim, você é filho de crente, seu pai morreu como cristão, vamos voltar para a igreja, você é especial para Deus, enfim. Então, assim, o Paulinho, que é o filho do pastor Valdivino, guitarrista, né? O Paulinho guitarrista, né? Isso, aquele guitarrista. Uhum. O Paulinho, assim, a gente, junto com aquela amizade com aqueles jovens daquela época, adolescente também, né? A gente, eu ajudava a carregar o som da igreja, tudinho. Então eles iam fazer alguma cruzada, eu estava lá, certo? Mas eu ainda não tinha reconciliado. Aí quando foi um dia, meu tio veio aqui e a gente foi numa igreja que ali pro lado do Jardim Curitiba. E aí, lá naquele dia que nós estávamos lá, o meu time me levou, me chamou para ir com ele, eu fui, eu ainda desviado, engraçado. Eu não lembro da pregação, embora o pregador estava pregando com muita eloquência, mas eu lembro de um hino cantado da Mara Lima, Sabe Filho, certo? Esse hino falou comigo assim, ó, do começo ao fim. Foi como se Deus estivesse falando comigo através daquela canção. E quem cantou o hino hoje mora na Espanha, a Kátia. Ela cantou esse hino e enquanto assim, parece que aquilo ali foi a mensagem minha. E essa mensagem vira e mexe que está cantando no meu ouvido. Então foi através dessa canção que você sentiu Deus falando contigo. Isso, e não precisou de ninguém chegar onde eu estava para dizer assim, depois que eu me desviei, né? Claro, ouvindo essa canção, não precisou de ninguém chegar em mim assim, no exato momento da minha decisão de render-se a Deus, não precisou de ninguém perguntar se eu queria aceitar Jesus. Simplesmente eu fui, entendeu? E aí, quando eu cheguei na casa daquele pessoal ali que era do pastor Francisco, que é o pai da Kátia, e do Nixon, que é pastor em Aparecida de Goiânia, a gente, quando eu cheguei na casa dela, a irmã Maria Antônia entregou uma palavra de Deus para mim, que bateu assim, com todos os pontos de interrogações, tudo aquilo que eu estava falando já 30 dias antes, em oração com Deus. Embora eu estava desviado, mas... Não parava de falar com Deus. Eu estava orando e falando com Deus. Então, assim, naquele momento, quando a irmã Maria Antônia me entregou aquela palavra profética, aquela profecia, na realidade ela estava respondendo as minhas orações. Como ela estava respondendo as minhas orações, eu, naquele momento,
eu senti que Deus se importava comigo, me via, entendeu? Assim, naquele momento assim, a primeira instância, não, se nós estamos falando de jovem, vamos entender uma coisa. Quando ela veio falar assim, que tinha um recado para mim, eu falei, mas cheguei agora e já tem menina querendo falar comigo. Aí é legal, né? Aí não, Não, passa não. Mal cheguei. Com razão Não, no coração. faz a fila. Faz a fila e Faz a vem um. fila aí que eu vou atender uma por uma, vou conversar, deixa o currículo. Aí o que acontece? Ela falou, não, eu tenho um recado de Deus pra você. Mas você falou pra ela que era isso? Falei. Não, tava muito conversando. Quando eu cheguei, já tem os contatos querendo. O famoso lindão, né? Na verdade eu nasci e foi bonito, feio. Rico não. Aí você achou que era um... Deus é bom. Você achou que era um... Daí ela foi e entregou o recado de Deus pra mim. Você achou que era um recado ou menina? Ela entregou o recado de Deus pra mim. E assim, tão interessante que sobre isso, quando a gente ouve Deus falar conosco, é tão interessante porque a gente pode passar por tempestade que vier pela frente. Você não sai do caminho porque você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Entendeu? Então, quando você entende, porque é fato, quando a gente ouve uma palavra sendo ministrada, extraída da Bíblia, que está sendo pregada, aquela coisa toda, sim, isso também fala aos nossos corações e é o que sustenta de fato. Mas aquela experiência pessoal com Deus, ela conta muito também, porque aquela canção, sabe, Filho, de Mara Lima, aquela canção, contou minha história na época, contou minha vida na época. Então, assim, depois veio a palavra profética da irmã, então quer dizer, essas coisas todas me fizeram a continuar no caminho. Aí, depois disso, meu irmão, só Jesus. Só Jesus. Aí eu mudei totalmente a minha maneira de pensar. Eu já não queria viver aquela vida de mundo, né? Eu queria realmente mergulhar no oceano do Espírito. Aí eu queria mesmo caminhar nos caminhos do Senhor. E para caminhar no caminho do Senhor, existem decisões que nós tomamos todo instante. E essas decisões, ela te conduz no caminho que você quer chegar, na direção do que você quer chegar, mas só que existem muitas pedras nesse caminho, nessa caminhada. Nessa caminhada existem pessoas que lançam flechas maldosas na sua direção. Nessa caminhada existem pessoas que também te estendem a mão, certo? Então existem vários pontos nessa caminhada que a gente precisa entender que na vida de alguém que Deus fez uma chamada e que tem um projeto já com Ele, do momento dessa chamada ao ponto da conclusão dessa chamada, ela leva um tempo, há um processo, há uma caminhada. E nessa caminhada é que nós vamos sendo preparados. Justamente. O senhor lembra-se de algum testemunho marcante após a sua, digamos, novamente a sua conversão? O senhor lembra de algo? O retorno. O retorno. O senhor lembra de algum? Assim, nesse meu retorno dos caminhos da igreja, logo quando eu reconciliei, realmente eu levantei a mão e oraram por mim. Fui numa igreja por nome de Mover do Espírito, que tem ali naquela rotatória perto da polícia ali, pro lado do Curitiba ali, naquela avenida. Foi lá que o senhor... Foi. Aí, depois desse período, eu me entreguei a uma vida de jejum e oração. E leitura? Você gostou de ler? E leitura. Eu peguei um livro do Antônio Gilberto, Estudando a Bíblia através do século, e comecei a ler esse livro. Só cortando, você já viu na casa dele tem um bocado de... Nunca fui lá, não. De livros. Né? Tem? Inclusive, só cortar um pedacinho aqui, deixa para nós aí sobre 5 livros que o senhor recomenda aí, que eu vou fazer um corte depois e vou postar no Instagram. Ué,
Na realidade, eu recomendo Philip Yancey, né? Já citei ele aqui, né? Qual que é o nome do livro? Decepcionado com Deus. Decepcionados com Deus. Recomendo do Palmer Robertson também, Cristo dos Pactos. Cristo dos Pactos. Isso. Esse livro, quando eu comecei a estudar acerca da Nova Aliança, foi ele que um dos primeiros livros que eu li a respeito da Nova Aliança. Tem aí o livro também Aliança e o Nova Aliança e Fé do Reinhard, né? Qual que é o nome? Nova Aliança Nova Aliança. e Fé, né? Aliança e Fé do Reinhard. Do Reinhard, né? Eu li esse livro. Na verdade, do Reinhard eu comprei todos os livros Todos os dele. livros? Então, parece que ele vai lançar mais um aí. Eu vou comprar também. Eu vou comprar também. E eu comprei bastante livros também. Agora, atualmente, eu comprei muito livro do pastor Aloísio da Videira também, né? Agora, assim, um livro assim outro livro que eu recomendaria mesmo, que quem quiser adquirir, comprar, leia o livro do Joseph Prince. Joseph Prince, né? Estou esquecendo o nome do cara. Joseph Prince. É aquele... Destinados a reinar. Não, sem ser destinado a reinar. Eu esqueci o nome do livro agora. Fugiu também, esqueci de graça. Revolução da Graça. Revolução da Graça. Revolução da Graça. Então tá, vamos separar aqui, fazer o corte então dos 5 livros. Primeiro, Revolução da Graça. Revolução da Graça, Joseph Prince. Do Reinhard. A Nova Aliança. Nova Aliança. Palmer Robertson. Cristo dos Pactos. Cristo dos Pactos. E Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Decepcionados com Deus. Tá aí 4 livros então. 4, né? O pessoal tá podendo pesquisar. E a Bíblia Sagrada, né? E a também. Bíblia também. Vai, leia a Bíblia. Que é a Bíblia. Mas a Bíblia é o principal, né? Tudo parte a partir dela, toda a inspiração. Mas voltando aí então para a história do senhor, após a sua conversão, você se entregou totalmente por inteiro? Isso, aí eu peguei e voltei eu queria mesmo, parece, sabe aquela pessoa que é apaixonado por a sua cidade? Parece que o meu cordão umbilical ainda não havia sido cortado. Então, quando eu reconciliei, logo de imediato, com poucos dias eu voltei em comunhão, e aí eu voltei. Voltei para Itapirupuã. Quando eu voltei para Itapirupuã, eu comecei a trabalhar junto com os jovens. Citaram meu nome lá com uma ideia de que eu me tornasse o presidente da mocidade lá. Na época era o pastor Oswaldo Firmino que estava lá. E aí mas eu já esquivei de cara, né? Lógico. Não, porque... não, hoje não. Oi? Você falou hoje não. Mas, moço, eu tinha reconciliado naquele dia, eu vou mexer com jovem, né? Eu não tenho ideia por onde fazer isso. Solteiro nessa época? Claro. Solteiro, Opa. Recebendo recado da igreja. Aí o que acontece? Mas eu comecei a trabalhar com os jovens, eu fui tesoureiro dos jovens, depois eu fiquei como vice-presidente também, teve um tempo lá que eu fui vice-presidente. Porque tinha um presidente do jovem, eu era o vice. Então, como o presidente não estava, quem atuava era eu. E ele fazia faculdade, então ele quase que não estava. Então você atuava muito. E eu era muito atuante. E assim, eu organizava alguns eventos, do estilo da Assembleia de Deus, é claro. Uhum. Eu organizava muitos eventos, coisas assim para trazer um movimento diferente para a igreja, certo? Aí, quando eu terminava os cultos, geralmente eu juntava alguns jovens para minha casa, e ali a gente ia assar uma carninha, comer essa carne, conversar e bater papo, ficava até mais tarde. Isso aconteceu muitas vezes quando eu era jovem, ali em Itapirupuã. Mas quando foi no ano de 97, eu tinha um açougue, uma casa de carne, e aí eu levei um irmão lá de Fazenda Nova para pregar lá, né? Então ele pregou na igreja, a filha dele cantou,
Aí na minha casa, e naquele açougue eu vendia muito bem, eu estava indo muito bem. Aí na minha casa ele vai e entrega uma profecia, meu irmão, do tipo, separa e me busca. Aí eu peguei e falei assim, pô, já estou separado, já estou buscando, quer fazer mais o quê? No outro dia eu não consegui vender mais, meu açougue não vendia mais. E eu tive que realmente parar com o açougue, fechei as portas. E aí fechei a porta, aí 97 para 98, eu vivi uma das maiores crises da minha vida mesmo, como cristão, depois que eu havia reconciliado, porque até então não tinha sofrido baque desse gênero, mas assim, eu queria me estabilizar, né? Claro, todo jovem tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Então eu queria uma estabilidade. Queria alguma coisa que me desse aquela renda que eu precisava, até para poder constituir uma família. E aí o negócio não dá certo. Aí 97 para 98 eu passei daquele jeito assim, Deus não me conhece, Deus não sabe quem eu sou, não sei se meu nome está escrito no livro da vida. Você teve outra crise. Outra crise. Aí um dia Deus usou uma irmãzinha e falou que o meu nome estava escrito no livro da vida, enfim, tal, dando aquelas respostas. Aí quando foi no dia 13 de fevereiro de 98, era um dia eu já contei isso para você, dia 13 de fevereiro de 98, era um dia de sexta-feira. Mas no dia 14 de fevereiro, a minha tia ia casar. Minha tia caçula do lado da minha mãe. Ela ia casar. Então, assim, a família, aqueles que moravam aqui em Goianira e outros, eu morava em Itapirupuã. Então, assim, mas tinha pessoas de Goianira que iriam no casamento. Então, quem foi ao casamento de Goianira, que estava fora da igreja, evidentemente, então eles arrumaram uma briga numa danceteria lá, de sexta para sábado, e aí eles foram parar na porta da nossa casa. Eu acordei com a minha mãe clamando, sangue de Jesus tem poder, e mandava esse povo embora da porta da nossa casa. E aí quando eu saí, um rapaz que estava lá, ele disse assim, foi aquele cara ali que caçou a briga com nós. Aí eu falei, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Eu sei quem é ele. Aí ele passou para lá, numa moto, e esse rapaz que caçou a briga estava na garupa. Naquela época não era obrigado a ficar andando de capacete, né? Então a gente sabia quem era que estava andando. Aí passou para lá. E depois, quando ele passou para cá, novamente, aí o rapaz apontou uma arma na minha direção e deu um tiro. Aí quando ele deu o tiro, eu vi o fogo saindo do revólver. Da ponta do bico do revólver. E eu perdi todos os meus movimentos naquele momento. A única explicação que eu tenho para isso, que ainda é vivo em mim, a única explicação que eu tenho para isso é que Deus estava comigo ali naquele momento. É a única, não tem outra explicação. E eu perdi todos os meus movimentos. Eu não mexi nem para a direita e nem para a esquerda, nem de forma alguma. Eu via o fogo saindo do bico do revólver, aquela bala não pegou em mim. Ela não sei onde aquela bala pegou, mas ela veio na minha direção. E naquele momento eu saí dali, eu não pisava no chão, eu flutuava. Então, enquanto eu flutuava, naquela sensação de quem está flutuando, então enquanto eu flutuava ali, eu só lembrava de um versículo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente esse versículo do Salmo 91, versículo, acredito que é o 7, que fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Se não for o 7, lê o capítulo dele, você vai achar. Poxa, que testemunho forte. Forte, né? Nesse momento aí que ele já tinha me contado. Livramento, né? Um livramento, né? E aí foi embora o cara. Foi embora, eu nunca mais vi ele. Nunca mais vi esse rapaz. E a gente mudou logo, em seguida a gente mudou para Trindade. Aí, em Trindade, em 98, foi o ano que eu conheci o pastor Rogério. Que vocês conhecem. Rogerinho, pastor Rogério.
Então, assim, eu vivi essa fase toda aí com essas experiências, para mim, todas elas são marcantes. Sim. Todas elas são marcantes. Lógico, tem outras aí que às vezes a gente não está lembrando aqui agora porque a mente da gente falha, né? Mas tem muitas experiências fantásticas com Deus de ter vivido, né, nesse período todo. E a Luciene? A Luciene, assim, na realidade, conhecer a Luciene, de ser criada na mesma igreja, a gente conhece há muitos anos. Mas de falar assim, de amizade, essa coisa toda, já não, né? Não é de há muitos anos. Mas no ano 2004, mais ou menos junho de 2004, que a gente começou a nos relacionar com amigo mais próximo, e depois já se tornou a minha namorada, e depois em seguida já foi noiva. Com 3 meses a gente já estava casando. A gente 3 namorou, meses, noivou e tudo com 3 meses. 3 meses tudo? Não teve enrolação não, meu. Foi rápido, né? Já tava decidido já. Tava decidido, mas eu tava com 28 anos de idade, né? Eu já sabia o que eu queria. Ah, O senhor casou com 28, então? 28. 28. Aí, tá aumentado. Segredo. pois é, ué. Mais rápido. Ficar enrolando, né? Não tem necessidade, porque se você já tem você já sabe o que você quer na sua vida. Irmão, não tem porquê, né? Não tem pra onde ir mais, né? Não tem pra onde ir. É que você não sabia o que você quer. Pois é, não, já tô decidido já. Uma hora vai, né? Bora, vai. Então foi Vou 3 entrevistar ele. Vou perguntar pra ele. Mas E aí, então eu vou chorar aqui, o que ué. tá acontecendo? Essa pressão aqui eu vou chorar agora. Foi 3 meses, então? 3 meses. Aí pra você E ver. Deus fez muito milagre, viu? Porque a única coisa que eu não ganhei quando eu casei foi o sofá, porque eu não pus na minha lista. Senão eu tinha O ganhado. resto ganhou tudo? Eu ganhei tudo. Ah, então foi bom, hein? A pessoa fala que não dá pra casar porque falta dinheiro, né? Tem que ter a casa, os móveis, ganhou tudo. Ganhei tudo. Mas aí, o chamado, resumindo aqui, esse chamado pastoral, como é que foi ele? Porque como você está falando desde o começo, aí você teve sempre essa Assim, vocação, né? Mas e aí o chamado pastoral, o que acontece? A gente cresci uma criança querendo estudar em escola de crente. Eu só pensava em estudar em escola de crente. Eu não sabia que existia seminários. E se sabia também, eu não entendia o que era isso. Então, eu, como criança, eu queria estudar em escola de crente. Quando foi no ano de 2000, eu fui para o seminário presbiteriano renovado em Anápolis. Ele ainda existe, está lá. Então, assim, eu estudei lá no ano de 2001, eu estudei lá. Aí, por motivos pessoais e também de cunho ministerial, meio que forçado, porque quando você chega na Assembleia de Deus, você fala que você estava fazendo seminário no presbiteriano, você não é muito... Bem... Aí você sabe como é que é, né? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente decidi sair do seminário que eu estava e fui para o seminário Instituto Bíblico de Anápolis, que é da Igreja do Ministério de Anápolis, que existe ainda lá em Anápolis, o seminário. Quantos? Aí, 18? Oi? 18 anos? A minha idade? Era? Não, mas eu já estava com 20 e poucos anos. 20 e pouco? Eu comecei com 24 anos de idade o seminário. Ah, tá. E eu terminei com 28, né? Terminou e casou. Mas pra que Tá. demorar, né? Pra que enrolar? Aí, assim, o que acontece? Nesse período eu tive várias namoradas, né? Que Eita. até pensei, nesse período de 4 anos, eu tive algumas namoradas. vamos dizer assim. Recebeu muito recado na igreja. Assim, não, acho que... mercado não, mas... já estava em outra vida, né? Já era outra vida, já não era aquela coisa de mundo, né? E assim, porque a minha ideia era sempre terminar o seminário e casar, né? Eu queria casar, terminar o seminário.
Na verdade, eu tinha muita vontade de exercer o pastoreio mesmo, né? Então, eu queria... A gente tem que decidir a vida da gente, né? E até para constituir uma família, quanto antes, melhor, né? E aí tem aquele negócio, né? Você tem que encontrar a dona que quer ter uma família com você, né? É, o mesmo propósito. Que tem o mesmo propósito, né? E graças a Deus que eu encontrei a Luciene, né? Graças a Deus. É por isso que foi rápido, né? Vou casar logo para não perder, senão... Já casou. Mas aí, assim, eu fiquei 4 anos dentro do seminário, e esses 4 anos do seminário, eu vivi muitas experiências com Deus. Muitas experiências. 4 anos. De ganhar passagem, de ganhar roupa, ganhar computador, de ganhar muita coisa, ganhar livros. Por exemplo, o dono da livraria Getsemane, que existe lá em Anápolis, o Ricardo, ele nunca tinha me visto na vida. Cheguei lá, falei assim, olha, eu vou precisar desse livro. Falei vários livros lá. Na época dava cerca de uns 300 e poucos reais. Nossa, era muito dinheiro. E 2.000. Eu tô falando de 2.000. Muito dinheiro. Era muito dinheiro. Aí eu peguei e cheguei no Ricardo, falei que eu precisava desse livro. Só que aí quando ele falou o preço do livro, eu falei, não, posso esquecer, não dou conta não. Ele virou com uma palavra para mim e falou de jeito assim, foi Deus que te chamou, não foi? Falei, foi. Falei, então ele vai te dar o dinheiro para você pagar os livros. Você pode pedir, eu vou pedir os livros para você, você vai pagar do jeito que você dê conta. Falei, desse jeito, o homem nunca tinha me visto. Ele poderia simplesmente ignorar a minha pessoa. E naquele momento ele fez algo para mim, que aquilo ali, eu saí dali, meu irmão, se sente... Cheio de fé, né? Cheio de fé. E aí eu peguei, comuniquei pro meu irmão Rogério, né? E ele me deu a ajuda que eu precisava, junto com alguns irmãos aí, certo que eu não sei quem são, mas assim, eu sei que no final das contas eu consegui pagar os livros. Pagou os livros? Paguei os livros. Deus de fato supriu, né? Supriu. Então assim, eu vivi muitas experiências de ganhar roupa. Às vezes tem um irmão que tinha uma roupa que já não estava servindo mais para ele, que me passava aquela... Para mim, meu irmão... Hoje é o contrário, né? Era surgindo dentro da minha necessidade. Hoje eu posso fazer isso. Naquela época eu estava recebendo. Os 4 anos lá foram... Como é que era o período que você ficava Eu estudava lá? assim, eu não lembro muito bem mais, mas assim, eu estudava das 7 a gente acordava por volta das 6, aí das 6 até as 7 era devocional. Então você tinha que dobrar o joelho, pegar uma Bíblia, dormia lá? Sair da cama. Eu era tempo integral. Tempo integral? Tempo integral. Interessante. Eu era seminarista interno. Então o que acontece? Aí das 6 da manhã às 7 da manhã era o devocional. Quando eram das 7 às 8, café da manhã. Das 8 até as 10h15 mais ou menos, aula, aí tinha um recreio. Aí um recreio de 15 minutos, você voltava e saía de lá meio-dia e 15. Meio-dia e 15, muitas vezes você nem descia no alojamento para deixar livro, você ia direto para a cantina. Almoçar. Para almoçar, né? Aí, ali eu almoçava. Aí depois eu descia, escovava os dentes e já ia vestir uma roupa de trabalho, porque quem cuidava do pátio era nós. E como era muito aluno, nós éramos mais de 50 alunos internos, então nós não cuidava só do pátio, nós tínhamos que cuidar do quarteirão completo. Então nós roçava a grama, nós iguava a grama, nós fazíamos de tudo lá, de levar as coisas no correio e trazer do correio, era tudo nosso. Aí era dividida as tarefas, cada um fazia uma função. Uhum. Aí quando era por volta das 4h15, que terminava o período de trabalho, era hora do banho. Aí você vinha, tomava o banho, quando era por volta de 6 horas, vinha ali a janta, e depois da janta subir para a biblioteca para estudar. Aí quando era 10 horas, mais ou menos, aí tinha o café noturno,
aí você tomava aquele café, descia, apagar a luz. Agora, quem podia apagar a luz, né, na realidade a luz tinha que ser apagada obrigatoriamente, né? Era a ordem da diretoria. Mas a gente arrumava um jeito de colocar uns panos nas portas lá para não sair os refletores para fora. E você ia estudar mesmo, porque no outro dia o negócio era quente. Era? Estudava quente. ainda à noite? Tinha que estudar. O Rogério, no caso, nessa época, ele fez o seminário junto contigo? Não, né? não, ele fez outro seminário, ele fez o catolicismo. Esse aqui de Campinas aqui, como é que é? Ah, não sei, não. Você fala da senador Jaime ali? É. A da Campinas. Ele fez o Ibicamp. Tá. Entendi. Mas 4 anos desse modelo? 4 anos desse modelo, a minha vida. Muito aprendizado. E depois que eu terminei ele, aquele negócio ficou tão enraizado que eu continuei nesse pique. Um bom tempo. Depois. Mesmo? Poxa, interessante. Foi 4 anos, então, assim, de constante aprendizado, né? Constante direção. E aí a unção a pastor veio quando? A unção a pastor veio em 2008. 2008? E quanto tempo após isso? Isso aí, depois do seminário, foi 4 anos, né? Mas eu já tinha sido consagrado evangelista. Eu fui consagrado evangelista em 2003, no Ministério de Anápolis. Aí quando foi em 2008, pela Madureira, eu saí, eu gosto de falar isso aqui, que é até engraçado. Para quem estava lá, eu saí de nada a pastor. Entendeu? Porque eu fui consagrado presbítero na Ministério de Anápolis. Evangelista no Ministério de Anápolis. Então não houve aquela mudança. Houve um reconhecimento, sim, tal, mas não houve uma mudança de documentos, documentos, documentados. Então, assim, na Assembleia de Deus, eu fui consagrado a pastor direto. Então, para mim, também foi algo fantástico. Muito 2008? 2008. Consagrado a pastor. Consagrado a pastor. Com 13 anos? 13 anos. 13 anos de muita caminhada. E, assim, interessante que... eu quero frisar um negócio aqui. Eu sei que nós estamos finalizando aí já. Não, né? Tá tranquilo, pode ir. No ano de 2015, mais ou menos, 2014, a gente viveu um drama familiar que envolvia minha mãe. E a minha mãe tinha um marido e esse marido era meio que agressivo com ela, sabe? E assim, eu fiquei muito nervoso com aquela situação, aquilo que estava vivendo. Eu falei muita palavra de Deus para minha mãe, dizendo: mãe, nenhum mal pode acontecer contigo, se Deus não permitir, pode ficar tranquila, tal. E aí, assim, como foi um dia, aquele negócio ali, tem uma hora que a panela de pressão, ela estoura, né? E teve um dia que eu estourei. No ano de 2015, mais ou menos assim, dia 31, tem umas datas que marcam. Tá marcado na lembrança? Eu estourei. E naquele momento que eu me estourei, eu falei assim: ou Deus faz de mim um pregador da palavra dele, ou o diabo vai fazer de mim um assassino. Então eu falei isso com muita raiva. Eu queria mesmo, na verdade, sabe quando você quer pegar uma pessoa assim, você quer pegar ele com a mão mesmo assim, você não quer mais outra coisa, certo? Você quer triturar ele, fazer dele um bagaço, né? Sei. Então, foi nessa fúria minha, e era virada de ano. Então, assim, ia ter culto na igreja, e eu peguei, meu tio estava lá, ele é pastor também, minha tia ainda era viva, que é a irmã da minha mãe, e os meus amigos, que eu os considero também como irmãos, que moram ali no Maísa, que é o Isaac e a Camila, eles estavam lá. A Luciane estava chorando, porque ela sabia que eu estava muito nervoso mesmo. E aí, Deus falou: vamos para a igreja. E eu falei: o que eu vou fazer na igreja? Com aquela raiva que eu estava todo, não dizer, o que eu vou fazer na igreja? Não tem que ir para a igreja. Eu não vou para a igreja. No culto de virada de ano, eu falei: eu não vou para a igreja.
E não, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Aí eu peguei e falei, então bora, eu vou para a igreja. E eu peguei, eu tenho mais de 20 bíblias, de papel mesmo. Aí eu peguei, inclusive eu tenho uma que o pastor William gosta de usar, a Bíblia Mensagem. A mensagem eu também tenho ela. Em papel. Aí eu peguei, eu tô ali, na igreja eu peguei uma das Bíblias novas que eu tinha lá, que ainda não estava muito, já estava rabiscada, era uma Bíblia nova. A Bíblia nova não está rabiscada. E as minhas Bíblias todas são rabiscadas. A Bíblia é minha, né? Eu rabisco ela. Você comprou, né? Comprei, paguei. Não perde a unção, não. Aí eu peguei, tô lá, né? E aí, moço, e naquela raiva dentro daquele culto lá, que eu não tava naquele culto, eu tava nervoso. Só irado. Tava irado ainda. Mas assim, eu preciso falar isso aqui porque isso aqui foi muito marcante. E ali eu tinha 4 testemunhas do que eu falei, certo? Eu tinha 4 testemunhas. E aí o pastor Vilmar, que é o pastor ali da igreja do setor sul hoje ainda, ele falou assim, irmãos, eu tenho meu sermão preparado aqui, ó, tá dentro da Bíblia, tá preparado. Eu vim preparado para pregar, é ceia. E ele prega na ceia. Então eu vim preparado para pregar. Mas o Espírito Santo falou para mim, quem vai pregar não será eu, vai ser o pastor Clodoaldo. E aí, a hora que ele falou, eu virei pro outro assim, o que ele falou? Ele falou que é você que vai pregar. Nossa. Eu falei, eu pregar? Você que vai pregar. E eu preguei uma mensagem no Salmo de número 124. Falei, se não fosse a graça do Senhor, eu não estaria aqui. Foi o tema da minha mensagem. E eu preguei um sermão poderoso. Foi muita graça de Deus na minha vida naquele momento. E eu senti Deus falando comigo. Então, a partir desse momento, Deus, quando o Espírito Santo fala para você, você vai pregar, significa que você não vai ser um assassino. Você vai ser pregador da palavra. Foi a resposta. Foi a resposta. Justamente. Foi a resposta. Deus me deu a resposta. Então hoje agora, com a abertura da nova aliança, que é essa mudança que aconteceu na minha vida a partir de 2017 para cá, a palavra do Senhor dizia assim, eu acordei com ela, se a minha palavra estiveres em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiseres e será feito. Eu fui buscar entender isso, porque ler a Bíblia de joelho, eu posso dizer para você que eu já li muito. Lia muito a Bíblia de joelho. Então assim, ler a Bíblia de joelho, procurar decorar os versículos, ter aquela palavra mesmo assim, ler, qual comer arroz e feijão. Eu pegava a Bíblia todos os dias. Mas o dia que eu entendi que essa palavra é espírito, certo? Você nem precisa saber ler. No momento que você se rende a Cristo, essa palavra já habita em você. E você habita nela. Você está nela e ela está em você. Você pode pedir o que quiser e vai ser feito. Amém. A partir do momento que eu entendi isso daí, eu parei de ler a Bíblia. Não parei de ler a Bíblia. Continuei lendo, mas não com aquele ar de justiça própria, de que é o que eu vou fazer que vai surtir resultado na minha vida. Não, a partir desse momento passei a usar a fé no que a palavra está dizendo. Se a palavra é espírito, ela é vida, ela não é palpável, certo? Então, isso é fé, e fé não se explica a fé. Amém. Fé ou você tem ou você não tem. Você vive, né? Então, com essa declaração de fé, comecei a declarar a palavra. Quando eu estudei, que eu ministrei um sermão aqui no Salmo de número 91, que eu destrinchei aquilo ali, eu estudando, eu fui destrinchando aquele texto ali. Eu nunca tinha entendido que quando direi do Senhor é uma confissão. É uma confissão. O salmista está confessando o que Deus é para ele e o que ele pode fazer.
por onde ele pode passar e que nada vai acontecer com ele, é uma confissão do salmista. Então, a gente for observar, quanto mais você entender a nova aliança, mais segurança você vai ter na sua caminhada. Quanto mais você ouvir, quanto mais você ler a Bíblia na ótica da nova aliança, certo? Na ótica da nova aliança, mais segurança no que você está fazendo você vai ter. Porque eu ouvi uma frase outro dia e eu disse a uma pessoa duas coisas. Primeiro, que vaca não dá leite, certo? Isso é dito aí, né? Vaca não dá leite. Aí como não dá leite? Vaca, se você tira o leite da vaca, na verdade ela não te dá, você toma o leite dela. Você pega, né? Você pega a força do leite da vaca. Dinheiro não cai do céu, meu irmão. Dinheiro não cai do céu. Não precisa ficar sentado, seja no sofá, onde você estiver, sentado esperando o dinheiro cair na sua cabeça, vamos dizer assim, né? Que não vai acontecer. Você vai ter que levantar e ir atrás dele. Então, quando você entende que nesse relacionamento com Deus de nova aliança, que você está nele e ele está em você, você vai sair para trabalhar seguro de que o seu negócio vai dar certo. Entendeu? Você vai sair para vender entendendo que você vai conseguir vender. Você vai sair para fabricar entendendo que você vai conseguir fabricar. Você vai sair para prestar um serviço entendendo que você vai conseguir prestar um serviço. Enfim, seja lá o que for, o que você desejar e correr atrás a partir desse novo relacionamento com Deus, tenho certeza que você vai conseguir. Você só não vai se o medo ou a fé maior dentro de você. Por isso nós devemos andar em fé, né? Andar em fé. Andar em fé. Nós já falou isso na última gravação aqui. Andar em fé, não por vista. Porque o que a gente está vendo quando você para olhar uma situação. Então a situação começa a pandemia. Você desanima. Se você para dar uma olhada na televisão, se você para olhar só pelo que você está vendo, aí é onde muitos estão travados. Mas é quando nós, que somos esses que andam pela fé, sabe que não depende daquilo que eu estou enxergando, né? Depende daquilo que eu creio. Vamos falar falando sobre a pandemia, já reforçando isso daí, que a Bíblia anuncia que nos últimos dias muitas coisas aconteceriam. E pandemia, pestes, Sim. certo? Está entre elas. Então isso não deveria assustar ninguém. E simplesmente deveria confirmar que a palavra de Deus é verdadeira. Para mim, que sou um cristão, que leio e estudo a palavra. E para aquelas pessoas que estão dentro da igreja, ouvindo e também lendo as ministrações da palavra. Então, essas pessoas deveriam entender que esses acontecimentos não é para assustar, é simplesmente para mostrar que o fim está próximo. Agora, o que acontece? Isso é momento de ficar espraguejando os outros? Isso é momento de ficar falando mal dos outros? Não, isso não é momento para isso. Isso é momento para você entender que a palavra de Deus é verdade. É igual ao Apocalipse. Um dia eu disse, gente, Apocalipse é uma palavra que ela é uma carta de consolo. É consolo, porque os cristãos estavam morrendo. Jesus não havia voltado. Espera lá, nós estamos morrendo, Jesus não voltou, e se ele voltar, os que estão mortos vão perder salvação, tal, não adiantou nada, mais ou menos esse caminho aqui. Aí pega e fala, não, espera lá. Aí Jesus fala, não, pode ficar tranquilo, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e aqueles que estão vivos vão ter seus corpos transformados. E eu tenho um novo céu, uma nova terra para habitar comigo. Pô, peraí, pode ficar tranquilo. Descansa, né? Pode chover canivete, pode chover o que tiver de chover. Nada vai acontecer comigo, não vou perder o meu relacionamento com Cristo. Paulo fala sobre isso. Paulo fala ali, quando ele escreve aos Romanos, ele fala que nem a morte, nada pode separar ele do amor de Deus. E nada pode separar. Então, em vez das pessoas ficarem frisando o Deus consumidor, por que não frisa o Deus amor?
Justamente. E eu tomei uma decisão um dia, no ano de 2010, eu ouvia uma palavra do Billy Graham, ainda vivo. Billy Graham foi entrevistado e perguntaram a ele assim: o que você fala dos outros pastores que falam sobre o inferno, que falam sobre isso, que falam sobre aquilo? Deu nome lá. Aí ele falou assim: eles estão errados? Ele falou: não, eles não estão errados, mas eu decidi falar sobre o amor. Então eu vi naquela entrevista, eu disse assim: eu também quero falar só sobre o amor. Então eu não tenho que falar sobre as outras coisas. Para falar das outras coisas, tem outros falando. Eu quero falar do amor. Amém. Certo? Porque o amor é que é importante. Aleluia. Amém. É verdade. Somos pregadores Da nova aliança. da nova aliança, da paz, do amor, não do caos, né? Não do caos. Eu sou pregador do amor. Do amor. Amém. Pastor Clodoaldo, passou em 1 hora, só falei para passar rápido. Falei que passa rápido. Passa. É muito bom a gente testificar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa, no seu ministério, né, o testemunho. A gente vai se edificando uns aos outros. Eu acredito que a gente é edificado, aquele que vai nos assistir, que vai nos ouvir é edificado, e para nós sempre é um privilégio ter esse programa, né, Tato? É verdade, privilégio. A gente aprende, né? Aprende ali, né? A caminhada edifica a gente, né? Das pessoas. Às vezes, igual a gente fala sempre, né? Às vezes a gente preocupa, não é que preocupa, a gente conhece a história de pessoas aí tão distantes de nós, né? Alguns pastores aí que são renomados, mas não convivem com a gente, né? E a gente às vezes deixa de conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, né? Com histórias. Que tá crescendo junto com a gente. Tem histórias, né, edificantes também, né? Como a gente já viu com outros pastores, estamos vendo a do senhor aqui hoje, né? E realmente traz essa edificação para nossas vidas, né? E para quem está assistindo também, né? É importante demais isso aqui, né, pastor? Com certeza, né? Porque a caminhada da gente tem muitas palavras que marcam a vida da gente, né? Tem muitos momentos que marcam. E às vezes as pessoas veem você andando de I30, né? Acha que você é o dono da empresa, né? Na realidade, você não é o dono da empresa, né? Você teve que passar por um processo para conseguir chegar no I30, né? Então, teve um processo, né? Então, assim, às vezes as pessoas veem a gente andando de carro, vamos dizer assim, agora generalizando, né? A pessoa vê a gente andando de carro e fala: aquele irmão ali tá nadando dinheiro, né? Mas ele não sabe que às vezes a caminhada do irmão para ele adquirir um carro levou 10 anos nessa caminhada para chegar no carro que está agora. E aí, o que acontece? O ponto alto não é olhar para aquele irmão e invejar o carro que o outro irmão tem. É simplesmente entender que o mesmo amor de Deus que é dado para aquele irmão é dado a você. Agora, as mesmas portas e as mesmas possibilidades que é dada para ele é dada a você, mas é você que decide aonde você vai pôr seu dinheiro. Justamente. É você que decide se você vai pôr seu dinheiro na Coca-Cola ou se você vai pôr o seu dinheiro no carro que você quer andar, que gera conforto para você e para sua esposa, sua família. Isso é verdade. É verdade. Pastor Clodoaldo, foi bom a gente estar junto nessa tarde. Deus continue te abençoando, derramando graça e favor sobre a sua vida, sobre a sua casa, cada vez mais, Amém. né? Amém. Muito bom. Agradeço a todos aqui que esteve conosco aí, que vai estar assistindo. Estou acostumado com ao vivo, é gravado. Vai assistir algum Vai momento. assistir, todos que estão assistindo, vai assistir. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, amém. Amém.